Boa tarde, professora Marileusa. Primeiramente, boa tarde. A oportunidade do COCEI de socializarmos, né, as nossas pesquisas. Desde ontem eu tenho acompanhado o webinar e a gente vê a variedade de temas e assuntos, né, relacionados à Covid, a complexidade que essa pandemia traz para vários aspectos da nossa vida, né. O projeto que eu vou apresentar tem o título de As Implicações da Covid-19 para a Proteção Social. Meu nome é Thaís Imperatori, sou professora do Departamento de Serviço Social e integrante do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Democracia, Sociedade Civil e Serviço Social. Pode passar. O nosso ponto de partida é a compreensão de saúde que é postulado na Constituição Federal de 88, né, enquanto um direito de todos e dever do Estado, garantido a partir de um conjunto de ações, que vai muito além do tratamento de situações de doença, né. Na Constituição é enfatizada a dimensão de políticas sociais e econômicas, né, relacionadas a um acesso universal e igualitário a ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Pode passar. A Lei 8080, né, que é de 1990, ela regulamentou o dispositivo constitucional e traz novamente uma compreensão de que a saúde, ela envolve outros elementos, né, relacionados principalmente à organização social e econômica do país, que são os chamados determinantes sociais do processo de saúde e doença. Entre eles tem alimentação, moradia, saneamento, trabalho, renda, entre outros, né, que vão configurar também o que a gente chama de um sistema de proteção social. Pode passar. Nesse contexto de pandemia, as literaturas no campo das ciências sociais, né, uma abordagem mais sociológica, tem considerado que a pandemia é resultado de um conjunto de crises. Existe uma crise sanitária relacionada à própria característica da doença, né, um vírus novo, a capacidade do sistema de saúde de atendimento às demandas relacionadas a essa doença. Uma crise econômica, né, tendo em vista que as orientações de isolamento social impactaram no processo de produção e circulação de mercadorias, mas em relação à crise econômica, é importante também considerar que não é um processo advindo exclusivamente da pandemia, né, desde 2008 existe uma crise do sistema capitalista, e que tem sido aprofundada em maior ou menor escala, né, então já se tinha uma estimativa de redução do PIB, de aumento do desemprego, de aumento da situação de informalidade no trabalho. Uma terceira dimensão de uma crise política, né, no Brasil a gente tem visto uma série de divergências na condução do enfrentamento da Covid entre governo federal, governos estaduais, né, de divergência também entre os poderes, né, legislativo, executivo, judiciário, e é importante também situar no contexto brasileiro que desde 2013 existe uma crise nessa dimensão política, com as manifestações de junho de 2013, o impeachment da presidente Dilma em 2016, que tem agravado e criado uma crise de representatividade, segundo alguns autores, uma crise ambiental, que a colega que apresentou anteriormente bem caracterizou, né, mas o aspecto principal que a gente vai abordar nessa pesquisa é uma crise numa dimensão que é mais social. Pode passar, por favor. A gente tem visto que a Covid, ela não é, embora se diga, né, que é um vírus democrático, os efeitos que se tem para a população ocorrem de maneira diferenciada, né, tanto em termos de contaminação, então já existem estudos que mostram que as localidades com menos saneamento, inclusive sem saneamento básico, têm maior contaminação, como também indicadores sobre a letalidade do vírus relacionado a lugares mais pobres, né. No DF, é importante considerar que Sol Nascente e Pôr do Sol, que são grandes favelas, têm maior taxa de letalidade, e isso também acontece em outras cidades do Brasil,
Rio de Janeiro, São Paulo também tem visto esse mesmo processo. Pode passar. Além disso, a gente percebe nessa dimensão social que a pandemia impacta de forma diferente homens e mulheres, populações negras, né, dando um caráter de gênero, de raça para essa pandemia, e pode passar. E também relacionada à etnia. Então, existem alguns estudos apontando a disseminação do vírus em comunidades indígenas, em comunidades quilombolas, né? Esse conjunto de elementos, né, que eu mencionei, a pobreza, a questão de raça, gênero, né, elas se configuram no Brasil de uma forma bastante específica relacionada à desigualdade. Então, alguns estudos já têm sistematizado dados que relacionam a pandemia com a desigualdade social. Pode passar. E que no serviço social a gente chama esse processo a partir de expressões da questão social, né? E algumas perspectivas futuras que não são animadoras, né? Relacionadas ao aumento da pobreza, ao surgimento de novas favelas, aumento do desemprego, um aumento da fome, da miséria. Pode passar. Então, considerando todos esses fatores, né, que eu mencionei, o desenho da pesquisa vai analisar as implicações da Covid para as múltiplas expressões da questão social e para o sistema de proteção social, entendendo que os desafios colocados pela pandemia exigem mudanças nos padrões de proteção social ora estabelecidos. Mas o que é proteção social, né? Na pesquisa, entendemos que existem diferentes significados para a proteção social, uma vez que ela envolve fatores sociais, políticos, econômicos, culturais e históricos. Não é possível falar de um sistema único de proteção social, existem tipologias apresentadas na literatura, mas o modelo mais característico da proteção social é aquele surgido na Europa, principalmente no período pós-Segunda Guerra Mundial, né? O que seria um modelo fordista keynesiano de proteção social. No Brasil, começa-se a falar de proteção social a partir dos anos 80, né, com a redemocratização, uma série de mobilizações da sociedade civil em torno de direitos que foram institucionalizados, né, na Constituição Federal de 88. E aí, alguns elementos que formam essa proteção social, né? Primeiro, uma relação entre Estado e sociedade civil. É importante destacar o papel ativo do Estado nessas ações, né? Um segundo elemento é que a proteção social tem um papel importante no desenvolvimento das sociedades capitalistas. É importante ter essa compreensão de que o Estado social ele vai se constituir em paralelo ao desenvolvimento das forças produtivas. A proteção social também é orientada para o atendimento de necessidades humanas e por princípios de justiça social e visa concretizar direitos sociais incorporados em lei, né, a partir de serviços, equipamentos, né. Pode passar. A gente vai ter, então, essa compreensão de proteção social apresentada por Bosquet, que coloca o sistema de proteção social como um conjunto organizado, coerente, sistemático e planejado de diversas políticas sociais e financiadas pelo fundo público, que tem o objetivo de garantir direitos, bens e serviços em diferentes áreas, que entendemos que, no contexto de Covid, têm sido muito fragilizadas. O emprego, com o aumento do desemprego, a próprio sistema de saúde, previdência, habitação, assistência, e aí existe todo um debate atual sobre o auxílio emergencial. A educação, temos, né, uma série de questões relacionadas ao ensino remoto, entre outros. Os objetivos da pesquisa, né? Primeiro, mapear as proposições normativas, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, nos âmbitos distrital e federal, relacionados ao enfrentamento da Covid, o campo da proteção social. Um segundo objetivo, de analisar quais são os fundamentos políticos e socioeconômicos no processo de formulação dessas proposições. E, em terceiro lugar, compreender em que medida que tais proposições permitem a ampliação ou não de garantias de proteção social,
para a população, tanto do DF como do Brasil, a partir dos indicadores relacionados à proteção social. E aí, em relação à metodologia, pode passar. Eu estou tentando, está bloqueado, só um instante. Pronto. E em relação à metodologia, a perspectiva é fazer uma análise de conjuntura, que é uma metodologia apresentada por Souza, com uma série de categorias específicas, e uma análise documental de natureza qualitativa, né, a partir do levantamento de proposições, tanto do executivo como do legislativo, no âmbito distrital e federal. Numa análise primordial, a gente já identificou 426 registros no DF, a partir do Sistema Integrado de Normas Jurídicas, e 446 no Portal de Legislação do Governo Federal, ou seja, a gente vê um esforço por parte do governo na produção de normativos, e o objetivo da pesquisa vai ser compreender quais elementos formam esses normativos, né? A partir de uma categorização que vai ser feita a partir, no processo de análise desses documentos. Em comparação com análise de reportagens e notas oficiais. E aí, por fim, eu queria apresentar a equipe da pesquisa. Junto comigo está a professora Ângela Vieira, que é a vice-coordenadora, professora aposentada do Departamento de Serviço Social e professora do Programa de Pós-Graduação em Política Social. Temos uma doutora em Política Social, a Terena, uma doutoranda, a Melina, também em Política Social, o Felipe, que é mestre em Política Social e servidor técnico-administrativo da UNB, e 6 estudantes de graduação. A Lília, a Ana Clara, a Ana Júlia, o Felipe, o Yuri, a Maria Eduarda e a Rebeca, todos estudantes de serviço social. Então, é isso, agradecer novamente a oportunidade e desejar sucesso.